A minha sessão penso que é um bocadinho interessante para explorar. Devido a alguns constrangimentos temporais, não pude produzir slides, também escrevi de trás. Portanto, o que eu proponho vai ser mais na base de debate. Quer dizer, eu proponho temas, cada um tem a oportunidade de falar um pouco sobre os temas. E os temas que eu tinha proposto, basicamente, era na ótica de ferramentas de desenvolvimento aplicadas no Drupal, obviamente, mas que também transversais para outras soluções. Sendo que algumas são mesmo específicas para Drupal, mas já lá vamos a isso. E, portanto, o que eu tinha proposto era a nível, caminhando desde o sistema operativo, sistemas de controle de versões, alojamento de código, IDEs, que a gente sabe também dele, depois os tracks AMP versus, por exemplo, infraestruturas desenhadas em particular com um track de solução, e depois as exclusivas do Drupal. Isto é o que eu tenho para propor. Se calhar vou escrever aqui. Só se calhar começo por começar uma pequena guerrinha. Qual é que é o melhor sistema operativo para desenvolvimento? Não. PHP, open source. Digam lá. Quem é que tem aqui uma opinião muito fundamentada para um determinado sistema operativo? Windows, Mac, Linux, outra coisa qualquer alternativa? Hernani? A melhor ferramenta é a questão de usar. Isso é uma boa opinião. Essa é uma boa opinião. Gostava de ouvir opiniões não adicionais, que eu gosto disto, por isso é que eu uso isto, ou prefiro, mas mais na ótica de quais é que são as vantagens de usarmos, por exemplo, o Windows, de usarmos Mac, de usarmos tudo isso. Eu sei que a partir do Windows não. Windows não. Windows PHP, Concordo, eu acho que mas já posso falar um pouco sobre os sistemas operativos. Portanto, Windows, porque não Windows? Porque, de facto, não temos um conjunto de bibliotecas, de softwares que vêm de origem do sistema operativo, que nos permitem ter... Penso que não é preciso mostrar um slide do Windows, que nos permitem ter um ambiente integrado e mais fácil, mais pronto para programar. Mas não é só isso. Por exemplo, em questão de endereços, toda a gente sabe que no primeiro de caminhos em aplicações web normalmente faz com as barras ao contrário. Depois temos a questão das várias novas POSIX, TF8, por aí fora que respondem. Temos também o problema de às vezes as bibliotecas não estão simplesmente disponíveis para o sistema operativo em questão e tem que se, no caso do Linux, tem que se usar um layer integrado como o Symbian. Quando isso gera dificuldades. Então, um sistema operativo não está pensado de raiz para trabalhar com estas coisas que foram surgindo ao longo do tempo e que o sistema operativo simplesmente não se adaptou e seguiu o seu modelo diferente. Mac, eu não posso falar muito sobre Mac, porque eu não sou versado em Mac. A ideia que eu tenho é que é um sistema operativo mais virado para os ciclistas,
E as pessoas que não têm complicado. Basicamente. Complicado é o contrário do significado. Podes falar. Da minha experiência, eu trabalho com Mac todos os dias e a razão pela qual eu escolhi o Mac é que me permite não só ter uma base Unix que é completamente compatível com a Shell, como ao lado disso posso ter programas de design como o Photoshop, o InDesign, o Illustrator, etc. que não estão disponíveis, por exemplo, no Mac, que é esta aula do Mac. Precisamente. A conjunção dessas, por um lado, das melhores ferramentas de produtividade, por outro lado, tendo uma base Unix que é completamente compatível, por essa carga, facilidade para ter 2, 3, 4 terminais abertos, e ainda por cima, no caso do desenvolvimento web, na minha opinião, claro que é absolutamente discutível, tem a melhor ideia para desenvolvimento web, que é o Coda. Portanto, o Coda junta numa única aplicação, portanto, não só a transferência dos ficheiros entre local e remoto, junta numa aplicação, portanto, controle de versões, portanto, o syntax highlighting para dezenas de linguagens, o PHP, o Python, etc. Junta um viewer de MySQL, portanto. Mas, calhar, podemos deixar para a parte dos. Mas pronto, junta uma série de funcionalidades que para mim é tudo num único pacote, a única forma de fazer em Mac. Esse é um muito bom argumento. O Mac, de facto, traz uma série de coisas que nós não temos em Linux, nas distribuições tradicionais. A interface também é capaz de ser mais intuitiva, tem uma série de ajudas que nós não temos nos sistemas operativos. De facto, também ouvi a opção, tenho um amigo meu que trabalha e usa, por exemplo, o Windows e pode ter acesso ao Photoshop, mas depois usa o Vagrant para usar o Linux, por exemplo. E tem acesso aos dois mundos, não é necessário estar simplesmente confinado ao mundo, não é? sim. E com o Windows também podes configurar as ferramentas do Unix também com, por exemplo, com o Node.js dá para instalar isso, dá para fazer isso, dá para instalar o... não estou a lembrar um programa que instala as ferramentas todas do Unix no Windows. Não é a mesma coisa, mas dá para trabalhar. Tens bundles de pacotes e de pacotes de bibliotecas e por fora, softwares. Em Windows, obviamente tens, mas depois temos um grande downside que é cada vez que eu quero instalar uma coisa em Windows, se calhar estou ali 10 minutos para instalar. Penso que procurei o instalador até ao fim. Isto quando já tens muita coisa instalada no sistema operativo. Quando não tens, é rápido. Mas quando à medida que vais acrescentando mais uma linguagem de programação, mais uma ferramenta, mais uma aplicação, vai tornando cada vez mais demorado tudo. E o boot é extremamente demoroso. Exceto do Windows 8 já está um bocado diferente. Pronto, eu parei a minha interação com o Windows no Windows 7. O Windows 8 já não tive paciência. Falando sobre vantagens, no entanto, de cada um deles, portanto, acho que já voltamos aqui algumas, mas não falamos sobre o Linux. Portanto, no Windows, eu acho que é básico, é a facilidade. Também é o mais popular, é o mais usado, é mais à partida, E mais software. Tens o pacote da Adobe. Eu tenho, por exemplo, Dual Boot com Windows e com Linux. E só uso o Windows porque o João estava a dizer há bocado, é a questão do pacote da Adobe, que pronto, eles simplesmente recusam só avançar aquilo para Linux e os emuladores que existem são fraquinhos. A nível de Mac, portanto, a simplicidade acho que é uma das grandes vantagens. Mas também a versatilidade. Isto porque há uma série de dispositivos e de softwares que são interoperáveis com tudo o que é aparelhos da Apple e os próprios aparelhos da Apple também se interagem muito bem. Depois temos o Linux. E Linux eu gosto de falar numa só componente, KDE. Eu acho que quem conhece bem o KDE sabe o potencial do desktop. Acho que a ferramenta mais útil do KDE, e acho que é o que define o KDE na minha opinião, é mesmo o gestor de chefes, o Dolphin, que
permite fazer imensas coisas. Desde navegar por sistemas fecheiros em FTP, CSH, RTP e por aí fora. Vocês podem montar também diretamente através do Conqueror, do Dolphin, sistemas remotos. Portanto, é uma ferramenta muito transversal que funciona também como, digamos, o modo de visualização de conteúdos, estilo Norton Commander, ou como é que era o Total Commander, que é aquele esquema em que nós temos uma visualização de um diretório e uma visualização do outro em paralelo, no mesmo ecrã. Pode ser, por exemplo, distinto, pode ser, por exemplo, também a origem, transferir dados de um lado para o outro muito facilmente. Acho que é a ferramenta que eu uso mais no KDE e acho que, de facto, não vivo sem. E esta foi a grande razão porque eu comecei todo o meu trabalho de desenvolvimento para Linux. Há outras razões. Especialmente se estiver a falar de aplicações multimédia. Se alguém, por exemplo, faz 3D, tem uma ferramenta muito boa que é o Blender. Mas depois é a possibilidade de ter tudo integrado e ao alcance de um comando ou de um clique. Portanto, qualquer linguagem de programação. E, essencialmente, tudo o que eu preciso tem no Linux. Não há assim nada. Pronto, jogos. Saudades de jogos. Jogos de Linux. Só isso. Alguém mais quer acrescentar uma coisa? Que ferramenta é que estavas a falar que seria agora? Dolphin. Portanto, é o gestor de fecheiros definido do KDE. Acho que define mesmo, acho que é a ferramenta que define o KDE. Acho que tudo circula à volta daquilo. O desktop é ótimo, a nível de personalização, tens atividades, tens desktops, é ótimo, mas é o Dolphin, na minha opinião, define o desktop. Depois, controle de versões. Aqui é um tópico. Mais pessoas possam dar a opinião. Sim. Alguns muito conhecidos, né, como o Mercurial, também conhecido por HG. Temos o SVN, temos o CBS, temos o aquele da Microsoft que se chama Foundation, não? Team Foundation? Como é assim? Acho que é. Team qualquer coisa. Qualquer coisa do Linux. Toda a gente sabe o que é um software de controle de versões. Pergunto quem não sabe o que é um software de controle de versões. Sejam engenheiros. Não sabes. Controle de quê? Controle de versões. Versões. Versões de quê? Pode ser de código, mas pode ser usado para mais coisas. Pode ser usado para manter documentos de texto, por exemplo. Desde que não seja binário, acho que tudo bem. Se as coisas são binárias, torna-se mais complicado de manter. Portanto, um software de controle de versões de código é algo que nos permite manter um histórico de um projeto e manter um trabalho coordenado com uma equipe. Não só nós mantemos todo o historial do que fizemos, mas também partilhamos com os outros o que é que nós fizemos, quando é que fizemos e depois juntar esse trabalho uns com os outros. E neste mundo existem vários softwares, muitos mais do que estão aqui. Estes são os mais populares, sendo que o CBS é o mais antigo destes, que depois a equipa, se não estou em erro, acho que é assim uma história que diz a equipa decidiu fazer um novo, ou parte da equipa, fizeram o SVN. O SVN, não vou dizer mal, porque eu gosto de dizer mal das coisas, mas faz-me aqui um bocado de função. E entretanto surgiram outros no mundo do open source. O Git, feito pelo Linus Torvalds, e o Mercurial, que eu não faço ideia quem é que o fez. Os dois são muito semelhantes, o Git e o Mercurial, mas são paradoxalmente diferentes do SVN e do CPS. Alguém sabe a diferença? Mas distribuir o teste central. Quer dizer assim. Tanto o CBS como o SVN dependem do repertório central. Faz sempre com o link na entidade central, enquanto os outros são distribuídos. Isso é mais fácil. O Git, não é? O Git é distribuído. Tanto o Git como o
mais fácil gerir as diferenças, está mais preparado para gerir essas diferenças. Sim. E propriamente o CBS e o SVN. Eu não quis meter o CBS porque eu não cheguei a usar o CBS, sei os conceitos, mas como nunca usei, realmente não vou falar sobre o CBS, só há aqui a falar sobre o CBS. Mas ao fim e ao cabo é um crescimento da gestão de versões do código. Sim. O CBS se calhar foi o primeiro, depois o SVN acrescentou mais algo. Sim, evolução contínua. Evolução contínua da Sendo que nem o Git nem o Mercurial são baseados nestes, Exato. tiraram ideias, conceitos, mas... Mas é tudo essa evolução Sim. que existem. Uma diferença fundamental que eu observo entre, por exemplo, o SVN e o Git, que são os que eu conheço, é que SVN, os commits são feitos diretamente para o servidor central. Em Git, nós podemos fazer um commit local, aliás, os commits são sempre locais, e depois, quando nós decidimos que está na altura do nosso código passar para a distribuição, nós então fazemos o push e o nosso código é interno. Geralmente o que nós fazemos é primeiro um commit, depois um pull, para buscarmos o código dos outros, depois um push. O processo pode ser diferente, funciona. O que é que isto nos permite fazer? Eu estou a fazer uma determinada alteração que não é um branch diferente, não é algo que eu vou mudar radicalmente no código, no projeto, mas que invariavelmente durante aquelas horas ou aqueles dias vai quebrar coisas que eles estão a fazer. Porque a função que eu estou a alterar é usar por outras pessoas. E ele vai quebrar. E se eu fizer um push, os outros não vão ter que continuar o seu trabalho. Para testarem, precisam que a minha função esteja a funcionar. Eu faço um commit local. Quando aquilo está concluído, está funcional, posso fazer um push. E assim os outros não têm um trabalho interrompido. Esta é uma das grandes vantagens do Git face dos sistemas de controle distribuídos face aos mais convencionais. Quando se dá um push, o meu código é juntado, as alterações do meu código são juntadas às outras e cada vez que cada um developer faz um pull, vai buscar todas essas alterações. Claro que não há vantagens sem haver desvantagens. Quais é que são as desvantagens do Git e do Mercurial? As desvantagens são que tanto o Git como o Mercurial têm uma penetração do mercado inferior, provavelmente, a nível empresarial, não a nível de comunidades open source, porque tive menos tempo de maturação e as empresas são resistentes à mudança. Portanto, é normal que nós, quando vamos com uma empresa, trabalhem com o SVN ou trabalhem com o CBS, não com o Git ou o Mercurial. Ou trabalhem até com o time, qualquer coisa da Microsoft. Esta é uma das grandes desvantagens. A outra desvantagem é também, possivelmente, poderá haver menos software para o que a gente necessita fazer. Por exemplo, em Linux, nós podemos trabalhar com um conjunto de softwares chamado TopClass, TopClass Git, TopClass SVN, TopClass CBS. Não sei se existe um TopClass RG, é possível que existe. Isto é no caso do Windows. No caso do Linux, é verdade que existem algumas interfaces GUI, mas eu costumo dizer que o melhor é usar o Git terminal. No caso do Mac, e se calhar alguém consegue falar mais sobre o assunto. Documentos? Um vez no Gitex. Há vários. Belcher, sabes alguma interface GUI Mac com todas as versões? De quê? Desculpa? Mac para Mac. Cliente. Sim, o SourceTree, é verdade. O SourceTree é Mac e Linux. É verdade. Acho que tens o Tower também para o Mac. O SourceTree é para Git, se não me engano, só Git. Existem outros softwares. Portanto, estas são algumas das diferenças. Portanto, novamente, de acordo com o sistema operativo, temos aqui um vendor lock-in que não nos permite usar tudo o que está disponível no mercado. Mas eu, altamente, na minha opinião, recomendo usarem qualquer um destes dois
Cliente. distribuídos, tanto o Git como o Mercurial. Pronto, claro que há outras coisas que depois estão relacionadas com isso e se calhar posso passar ao próximo tópico para falar sobre isso. É plataformas de alojamento de código. Existem imensas. Temos o Savannah, da GNU, temos o GitHub, o Bitbucket, temos outro mais recente que é o GitLab, temos o Launchpad e com certeza há outros. Toda a gente sabe o que são este tipo de serviços? Para quem não esteja a apanhar, nós trabalhamos com softwares de controle de versões e idealmente deveremos ter aquele código armazenado em algum sítio acessível aos outros programadores, acessível à equipa, com alguma segurança, backup, coisa do género. E é então que entram estas plataformas. Ou então um software que a gente possa usar no nosso servidor, em algum sítio, na empresa. Temos, por exemplo, comercial, temos a Atlassian, temos o Atlassian Cloud, ou como é que eles chamam aquilo, que tem um conjunto de softwares, entre os quais o Jira, que é um bug tracker, Confluence, que é uma wiki, e depois também tem um módulo para controle de versões. Temos também um outro que é o GitLab. O GitLab é um software feito em Ruby, que é usado também pelo serviço GitLab, que também é free. Qualquer um destes é free. Falando um pouco sobre cada um deles. O GitHub, acho que a gente conhece, é só Git. Para quem usa repositórios públicos, é o ideal, porque existe uma grande visibilidade, mas temos limitação a nível de repositórios privados. O Bitbucket é um bocadinho a mistura dos dois, com mais liberdade a nível de privados e também permite usar o HG. O GitLab é só para Git, mas não tem qualquer restrição. O Launchpad eu sabia nunca usei, conheço só de nome. Vantagens que existem, já as disse, as vantagens também já tinham algumas, mas há um que eu gostava de falar um pouco mais, que é o GitLab. O GitLab vocês conseguem instalar